para a glória do nome do nosso Deus, amados. Nesse momento, vamos estar começando o estudo da palavra do Senhor, uma lição abençoada, amados, uma lição muito linda, que nos deixa uma lição de vida, como muitas vezes, às vezes queremos andar nos nossos próprios caminhos, com as nossas próprias pernas, as nossas vontades, mas Deus acaba nos dando um puxão de orelha e falando, não é do seu jeito, é do meu. Amém? Se coloque de pé nesse momento, vamos estar orando para começar essa lição abençoada, mais uma vez orando, porque orar é bom demais, é uma benção, buscarmos cada vez mais ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aproveitava estar orando pela caixa de oração, os pedidos de oração que aqui estão depositados também. Jesus é lindo, Ele é maravilhoso. Paizinho, nesse momento, Senhor, nós elevamos a nossa voz ao trono da Tua graça, te rendemos glória, graça, adoração, louvor, majestade, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração, e eu te glorifico por isso. Obrigado, Senhor, meu Deus, por esse privilégio de estarmos na Tua presença. Paizinho, nós te pedimos, abençoa, Senhor, abençoa cada vez mais a cada um que aqui está, para aprender da Tua palavra. Logo após a EBD teremos a Santa Ceia. Ó Deus, e muito obrigado por esse período ao Teu lado, juntamente contigo. Paizinho, eu te peço também, Senhor, que Tu venhas, ó Deus amado, esses pedidos de oração depositados nessa caixa, em todos, ó Deus amado, todas as programações aqui da Tua casa, os pedidos serão, ó Deus amado, receberão oração. Ó Deus amado, foi um propósito que nós fizemos e te peço, vai de encontro a cada necessidade, cada situação, cada vida, Senhor, que aqui depositou, Senhor, um pedido confiando na Tua intervenção. Faz a Tua obra, toma nas Tuas mãos, repreenda toda enfermidade e dá vitória, Senhor, no nome e na pessoa de Jesus. Nós te pedimos desde já, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. A lição, a conversão de Saulo de Tarso. O textuário está em Atos, capítulo de número 9, verso 3 e 4, e diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. A verdade prática diz da seguinte forma: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus, e uma completa transformação do pensamento e da vontade e ação do homem. Repetindo, uma completa transformação do pensamento, da vontade e da ação do homem. A leitura bíblica em classe, aleluia, ela se encontra em Atos capítulo 9, verso 1 a 9, e diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daqueles da seita, quer homens, quer mulheres, as conduzissem presos até Jerusalém. Verso 3: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de uma luz do céu, e caindo em terra, ouviu-lhe a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar
contra os aguilhões. Verso 6: e ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, e não via a ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Aleluia. Esse é o início da história do nosso irmão Saulo de Tarso. Esse é o início da história desse homem de Deus que mais tarde foi tremendamente usado por Deus, mas o seu início foi algo tremendo, algo que impactou a sua conversão. E a palavra conversão, ela já diz, significa transformação. Transmutação é mudar uma coisa de uma forma para outra. Transmutar, transformar, pegar algo. Por exemplo, Jesus, ele transformou água em vinho, ou seja, é uma substância totalmente diferente da outra, totalmente. Ou seja, é assim que o Senhor faz. Por isso o nome se diz conversão, que é transformação ou mudança de direção. E diz a palavra do Senhor, interagindo, introdução, a conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição veremos como ele passou por uma mudança radical na força de pensar, acessar ao nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão ao entendimento de Saulo, e esse mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. A conversão de Saulo de Tarso tem 2 tópicos importantíssimos. Um deles foi a situação a qual, como ele encontrou com Jesus. Não foi algo comum, não foi algo simples, mas foi algo inusitado, algo tremendo, algo que impactou a sua vida, algo sobrenatural. Todos nós sabemos que Saulo de Tarso era um homem das letras, era um juiz. Ele era alguém que estudioso, que aprendeu aos pés de Gamaliel, ou seja, um dos grandes sábios que ensinava nas sinagogas, que é a tataravó da EBD, da Escola Bíblica Dominical. E foi dessa forma que ocorreu com a vida de Saulo de Tarso, ou seja, alguém que aprendeu e foi aprendendo cada vez mais da palavra, só que ele, Saulo de Tarso, ele não conhecia genuinamente a verdade da palavra de Deus. Ele conhecia o que estava na letra, ele conhecia a forma e encarava o cristianismo como sendo uma seita, ou seja, algo que não provinha das mãos do Deus Todo-Poderoso. Só que o Senhor, vendo aquele homem daquela forma que perseguiram, inclusive esteve no apedrejamento de Estevão, e matou muitos cristãos, juntamente com aqueles homens que com ele andavam. Só que o que Deus faz? Deus transforma a vida daquele homem. Mas como? O Senhor se revela a ele de forma especial, de forma tremenda, para modificar
o intelecto, a mente e principalmente a crença, a forma de ver daquele homem. Amém? A conversão de Saulo é um ato de graça de Deus. O que é graça, amados, antes de tudo? Graça é favor não merecido. Quando nós vemos a palavra graça, significa você receber algo que você na verdade não tem direito. Você não existe merecimento em você, mas mesmo assim você recebe. A palavra de Deus fala: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é Deus sendo o autor e consumador daquela atitude. O ser humano nada mais é do que um recebedor daquela graça, daquela misericórdia. Amém? Daquela intervenção divina na sua vida. Tópico 2. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Ou seja, o Senhor impactou com uma visão resplandecente no caminho para Damasco. Na verdade, Saulo, existia naquela época, a palavra não era pregada, amados. Vários homens intrépidos, cheios do poder de Deus, pegaram e foram pregando e anunciando a palavra de Deus. Só que, na verdade, para convencer Saulo de Tarso, precisava de algo mais. Precisava de algo mais forte, algo mais impactante para convencer aquele homem que estava endurecido. É como uma pessoa muito sábia e ele acha que a sabedoria dele supera tudo. Só que, na verdade, a sabedoria, o apóstolo Paulo mais tarde ele fala que aquilo que ele sabia, tudo que ele aprendeu era esterco. Não é dizer que não vale nada. Porque o esterco antigamente, meus amados, antes de ser construída uma casa, eles preparavam todo o terreno e botavam esterco para daí por cima colocarem outras coisas, que era a aparelhagem daquela residência. Ou seja, ele quer dizer com aquilo que ele aprendeu serve para iniciar uma obra, começar, preparar o início. Não foi de todo vamos dizer assim, inútil, mas a palavra de Deus fala, a boa obra que Deus em vós começou, Ele vai aperfeiçoar. Ou seja, muitas coisas que nós, na nossa vida, aprendemos, podem nos ajudar, muitas vezes no reino de Deus. Por exemplo, uma professora de crianças, que muitas vezes ela dá aula na EBD, ou seja, algo que ela aprendeu no mundo secular, mas acaba sendo útil na obra de Deus também. Uma cozinheira, por sua vez, da mesma forma. Ou seja, são coisas que o Senhor vai utilizando para abençoar a sua obra. Os seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco, entretanto ou seja, a forma como ele perseguiu em Jerusalém, estava querendo perseguir também em Damasco. Entretanto, da dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, atingiu pessoalmente na sua direção. A graça salvadora. Na carta aos Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos, em meio à fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola, Tito diz: também por meio da graça Deus há de manifestar, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido, a situação de vivência. Isso é o ponto principal. Não é porque sabemos, não é porque aprendemos, não é porque estudamos, não é porque temos algum dinheiro ou porque não temos dinheiro, não é porque temos sabedoria ou porque não temos é que nós recebemos algo de Deus. Não, é exclusivamente por meio da fé e da graça. Está inerente a todos nós, mas na verdade quem é o autor de toda essa situação é o próprio Deus. Não sou eu e não é você.
Apenas Deus é o autor da graça que nos é dada, apenas Ele. Nós somos apenas os recebedores dessa bênção. Muitas vezes nós achamos, porque Deus não faz isso, porque Deus não faz isso. Amados, Deus não tem obrigação de nada conosco, nós é que temos obrigações com Ele, é nós que temos obrigações. Deus, Ele te gerou, te fez nascer, te alimentou, te deu saúde, te dá o sol de dia, te dá a lua de noite, te dá o alimento, a água, o ar. Ele te dá a casa que você mora, a comida que você come, a família que você tem, a roupa que você veste. E a gente às vezes quer reclamar, Senhor, porque não é desse jeito. Eu queria que fosse assim, não assim. Nós temos que ser gratos, agradecidos. O que vem a mais é bênção, é dádiva, é graça, é operação de Deus na minha vida. Tem um texto da palavra, que eu amo esse texto, que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Quando a palavra de Deus, meus amados, fala todas, é todas, não é algumas, são todas, até aquelas que nós achamos ruins. Até aquelas que nos machucam, até aquelas que nos ferem, até aquelas que nós não aceitamos, até aquelas que nos causam dor, até essas. Porque na verdade, tem um texto que fala que nós somos como ouro fino provado na fornalha da aflição. Ou seja, muitas vezes o ourives, ele quer preparar um ouro, querido, ele vai meter fogo, e o fogo machuca, o fogo queima, o fogo tira a forma da pepita. Mas ao mesmo tempo que ele tira a forma da pepita, ele também amolece o ouro e traz a ela purificação. A pepita que antes estava com terra, com pedra, com outros minerais, agora ela vai se tornando um ouro fino. Existe 12 quilates, 16 quilates, 18 quilates, 24 quilates. Qual a diferença entre cada um desses quilates? É que quanto maior o quilate, mais fogo essa pepita levou, mais pura ela é conforme ouro. Ela tem menos coisas estranhas, materiais estranhos dentro dela. Por isso que muitas vezes a palavra nos fala que nós somos como ouro fino, provado na fornalha da aflição. Mas Ele faz isso porque Ele nos ama, Ele quer nos preparar para a obra que Ele nos chamou. E principalmente, mas qual a principal obra, amados? A salvação em Cristo Jesus. Esse é o ápice, isso é o principal, isso é a chegada, é o ponto de chegada, é o final da corrida, é o momento que nós conseguimos ganhar. A nossa vida aqui é passageira e muito rápida. O salmista fala que passa de 70 anos é cansaço e enfado. E alguns pela sua robustez chegam. Hoje tem pessoas com 90 anos, 100 anos, mas é misericórdia. Mas na verdade são lutas. E você tem que ser forte. E tem que aguentar, porque Deus, Ele quer te abençoar. Então quando vier o problema, querido, não pergunta o porquê. Alguns anos atrás eu era de uma igreja, e que eu aprendi isso na casa do Senhor. Quando vier uma luta na tua vida, não pergunta o porquê, Senhor, dessa luta, mas pergunta da seguinte forma: o pra quê dessa luta, Senhor? Pra quê? Mas pra quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem. Então, cada luta que nós enfrentamos, querido, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito, ela tem uma razão. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça que já foi manifesta, já tópico de síntese do tópico 1. Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo.
Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. Ou seja, Jesus teve a iniciativa não foi de Saulo, a iniciativa foi do próprio Deus. Para quê? Para aquela casca de dureza espiritual farisaísta fosse quebrada. Quantas pessoas que às vezes nós conhecemos, amados, você imagina às vezes uma pessoa dura, você fala de Jesus, eu não quero nem saber de Jesus. Você fala da palavra, eu não acredito nisso. Até a hora que Deus vai e quebra esse indivíduo. Acontece alguma coisa na vida daquela pessoa, e ela vem correndo. A primeira coisa que ela fala: eu quero Jesus. Entendeu? A palavra de Deus fala no livro de Jeremias, que na verdade, a palavra de Deus fala o seguinte: e eu te pegarei como um anzol pelo queixo. Chiquinho que é pescador, imagina, um anzol de todo tamanho aqui no queixo do indivíduo. Imagina, quer Jesus não? Anzol no teu queixo, eu te arrasto, meu filho, vem cá, vem cá. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero. E isso dói, tá? Você imagina um anzol no queixo, que coisa tremenda. Você imagina? Ou seja, mas Deus faz isso porque Ele nos odeia? Não, querido, é por amor mesmo, é por amor, porque Ele quer nos salvar, Ele quer que estejamos junto com Ele no céu. E nós muitas vezes, nossa, Deus é uma pessoa muito dura, e Deus faz isso, podia ser mais light. Quem é muito light é o diabo, aceita tudo, querido, o diabo é light, Deus não é não. Então na verdade eu prefiro que meu Deus seja duro, para um dia eu estar lá nas nuvens do céu com Ele, glorificando e agradecer ao Senhor. Muito obrigado que o Senhor foi duro comigo quando eu precisei, e hoje eu estou aqui do teu lado, muito obrigado. Quer coisa light? Só o diabo quer. O diabo deixa tudo, permite tudo. Se você quiser bem, se não quiser tá bom também para ele. Mas infelizmente, mesmo não querendo ir para o inferno, acabam indo, porque acabam indo por causa das próprias atitudes. No subsídio pedagógico fala: graça mediante a fé. Nós, como seres humanos, queridos, nós temos dois seres ligados a isso: Deus e eu, e você. Dois seres. O ser espiritual, Jeová Jiré, Deus, e o ser humano, descendente de Adão. O ser espiritual, que é Deus, a Trindade Augusta, ela te manda graça mediante a fé. E o que o ser humano, eu ou você, apresenta para Deus em contrapartida? Arrependimento e fé. Ou seja, quando o Senhor nos transforma, Ele busca para nós uma vida de transformação, nós temos que, a primeira coisa, ter arrependimento. Olhar para trás. É como alguém que está no carro, quem é motorista, ele olha no retrovisor e olha quem eu era, e se arrepender da vida que viveu, e se arrepender do pecado que cometeu, e falar: Senhor, de agora para diante desse caminho eu vou ser melhor. Se eu errei lá atrás, nisso eu não vou errar mais. Se eu pequei nisso, eu não vou pecar mais. Me ajuda a melhorar. E pedindo a Deus transformação, porque a palavra de Deus fala de fé em fé. Mas que fé em fé é essa? De fé em fé significa diariamente. Hoje eu tenho que estar melhor que ontem, amanhã fatalmente melhor que hoje. Ou seja, crescimento em quê? Em arrependimento e em fé em Deus. E na contrapartida Ele te dá o quê? A graça. A graça, mediante a fé, mediante a sua fé. Graça, favor não merecido. Ele vai te abençoando, te dando não por merecimento teu, mas por amor e misericórdia. Existe um gráfico, eu não sei se tem na revista dos irmãos, mas ele aparece aqui. Deus, Ele regenera, ou seja, Ele conserta, Ele transforma, Ele muda o homem na faculdade intelectual. Ele regenera a nossa mente. Diz a palavra de Deus:
e transformar espírito, alma e corpo. Nossa alma é nosso intelecto, é nosso pensamento, nossas atitudes. Ou seja, muitas vezes, amados, as atitudes, os pensamentos que nós tínhamos antigamente, nós não devemos ter mais. Certa feita se fala muitas vezes de pecados com a mente. Pecado com a mente exatamente é como você está no meio da rua e um passarinho ele faz cocô na tua cabeça. É impossível você impedir um passarinho que está lá a mais de 200 metros de altura cagar na sua cabeça. Pode acontecer? Pode. Pode também não acontecer. Mas se acontecer, você vai lá e limpa. É um pensamento que vem, uma palavra que vem, que não procede. Você vai lá e limpa. Agora, o que tu não pode deixar acontecer é aquele mesmo passarinho fazer um ninho. Ele vai lá, joga um pensamento maligno no indivíduo. Você sabe que é mesmo? Lembra daquela época que você era do mundão, que você era bem doido? Nossa, não, mas era bom, né, o negócio, né? Daqui a pouco, irmão, você está sentindo saudade, não de Jesus, está sentindo saudade do mundo. Aí acaba deixando o passarinho fazer um ninhozinho aqui na tua cabeça. Repreenda isso em nome de Jesus. Ou seja, da nossa parte, nós temos que mudar o nosso intelecto, nossa mente, nosso pensamento, nossas atitudes. Hoje mesmo nós estávamos conversando, o que nós não pregamos aqui de forma alguma, amados, é usos e costumes. Porque usos e costumes, na verdade, tem a ver com o engessamento do Espírito Santo de Deus. Na verdade, quem causa a modificação, a transformação na vida minha e sua, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é eu falar, você não faz isso, não anda com roupa tal, não fica de tal lugar, não faz isso, não faz aquilo. É o Espírito Santo que nos convence, querido. É o Espírito. É o Espírito que fala, isso não está prestando para você, tal roupa não presta para você, aquele local que você, aquelas conversas não está prestando para você. É Ele quem convence, é Ele quem fala, é Ele quem diz, é Ele quem instrui. É a tarefa dEle, é a tarefa dEle, do Espírito Santo de Deus. Ele justifica, nosso Deus justifica, significa... aquele erro, aquele pecado, aquela transgressão, o Senhor justifica. Mas como essa justificação acontece? Através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Antigamente, lá antes da morte de Jesus, o povo fazia 2 tipos de sacrifício. Um deles, eles pegavam o cordeiro, levavam até o Santo dos Santos e sacrificavam uma vez por ano o pecado pelo povo. E sacrificavam aquele cordeiro, mas também pegavam um bode, e aquele sangue, botava os pecados, o sacerdote impunha a mão sobre o bode, para dizer assim, ó, os pecados do povo todo estão sobre esse bode, e expulsava o bode para o deserto. Ou seja, mas quando Jesus Cristo veio, o sangue dele nos purificou de todo o pecado, tudo que aconteceu para a nossa vida espiritual. O primórdio foi a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um texto da palavra que fala que porque se Jesus não morreu, não existe razão para nada. Ou seja, a cruz de Cristo foi algo que foi pregado desde Adão até a crucificação de Jesus Cristo, que ia acontecer, e depois da crucificação foi pregado como já acontecera aquela prodígio que já tinha sido profetizado por Isaías, Jeremias, todos os profetas que o antecederam, falavam e apontavam para a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele também, quando Ele nos justifica, querido, Ele trata da nossa faculdade não significa escola, é poder de pensar, da nossa faculdade emocional. Quando Ele nos justifica, mas por que emocional? Amados, tem situações que muitas vezes você passa, você errou, e você acaba se entristecendo pelo aquilo que você fez, mas muitas situações acontecem como sendo uma acusação que por mais que você peça perdão a Deus, aquela acusação não some. Isso infelizmente te causa depressão. Na verdade, a palavra de Deus fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja,
Ele nos justifica. E a nossa faculdade emocional, nós temos a condição de pensar: eu pequei, eu errei, eu vacilei. Só que pela justificação, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, eu fui justificado. Ou seja, aquela cédula de morte que estava impetrada contra a sua vida, que o diabo tinha na sua mão para cobrar a sua vida diante de Deus, não existe. Ela foi rasgada pelo sangue de Jesus Cristo. Ele nos santifica, ou seja, nos separa. Ele nos separa para uma específica obra. Santificar é isso, amados, é separar. Santificação, tem muitas pessoas que antigamente tinham um conceito sendo algo muito puro, algo muito elevado, quando na verdade santificação significa separar algo com uma designação específica. Por exemplo, esta Bíblia, ela é santificada para ler a palavra de Deus. Esse microfone é santificado para ser usado na igreja. Esse gasofilácio é santificado para receber as ofertas. Por exemplo, eu jamais pegaria o gasofilácio para falar, ou o microfone para depositar a oferta, porque ele não é preparado, não foi feito especificamente para isso. Eu jamais falaria na Bíblia e levaria o microfone debaixo do braço, porque cada coisa tem a sua, foi santificado, separado para uma coisa. Ou seja, da mesma forma nós somos santificados, preparados para fazer a obra de Deus. Cada um de nós, cada um foi chamado com uma designação, e a designação é essa: pregar a palavra, o evangelho de Cristo. Aí age a faculdade da vontade. Vontade, quando Deus age na nossa santificação, nós temos o desejo, a vontade. Você quer ver uma coisa? Quando você vê que Deus te santificou e você está orando mais, você está jejuando mais, meus irmãos, eu não sei se com vocês foi a mesma coisa, mas dá uma vontade de sair pregando a palavra, dá vontade de sair falando que Jesus ama, que Ele salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele leva o homem para o céu. Dá vontade de ser na casa dos outros e falar: ó, Jesus salva, tá? Ele te abençoa, Ele pode curar a sua enfermidade. É assim. A santificação é algo de separação, ou seja, nós somos separados com uma finalidade. Não existe outra especificação a não ser fazermos a obra de Deus. Essa é a nossa santificação. Fala. Aleluia. Ou seja, você foi motivado a pregar a palavra. Ou seja, meus amados, assim acontece. A palavra de Deus fala que nós devemos viver em novidade de vida. E viver em novidade de vida é exatamente isso. É nós buscarmos de Deus estratégias para estar pregando a palavra de Deus. E isso, amados, não está restrito a mim, que estou na direção do trabalho, irmão Zé Carlos, ou a missionária Rosa, mas está impactando a cada um de nós, a cada um. Depois que eu li aquele texto, amados, eu já tinha lido durante a minha vida toda aquele texto, mas quando eu ouvi aquele texto, que fala que aquele que não granjeou o talento, que recebeu 2 talentos e não granjeou, ele foi jogado nas trevas exteriores. Que ganhou 5, rendeu 5. Que ganhou 3, rendeu mais 3. E o que pegou 2, enterrou na terra. Aquilo vem chamar nós a responsabilidade. Responsabilidade com o reino de Deus, porque isso pode ter um resultado de perda da salvação. Vem na igreja, vem, ouve a palavra, ouve, mas não prega.
fica como um vaso roto, que vai juntando teia de areia, mas ele não passa aquilo que ele recebeu de Deus para ninguém, ele não prega Jesus para ninguém, ele não fala que Jesus faz milagre, Deus faz na vida dele, ele faz, mas ele não fala para os outros, ele não prega para os outros, ele não utiliza o que Deus lhe deu. E hoje, amados, nós temos M meios para pregar a palavra. É a mesma situação do apóstolo Paulo, ele utilizou o que ele aprendeu como esterco. Hoje nós temos a internet, que serve para você pregar Jesus, para muitas pessoas que às vezes estão tristes, angustiadas e depressivas dentro de casa, mas você manda muitas vezes uma mensagem, aquela mensagem, você vai pedindo a Deus, Senhor, fala no meu coração, impacta meu coração, e quando eu mandar a mensagem, aquela pessoa receba como uma palavra rema da tua palavra, uma palavra rema do teu Espírito Santo, e faça a operação do teu Espírito. A minha esposa ontem mandou uma mensagem para determinada pessoa, e aquela pessoa mandou uma mensagem para ela em lágrimas, porque falou ao coração daquela pessoa, falou exatamente o que ela precisava de ouvir naquele momento. São situações que nós podemos utilizar dos meios que nós temos atualmente, na atualidade, para impactar pessoas, para pregar o reino de Deus. A palavra de Deus fala, pregai a tempo e fora de tempo, ou seja, em todo tempo, querido. Mesmo a tempo, é o tempo certo, no momento, teve uma oportunidade. Fora de tempo é como? No momento que você acha que não tem nem como pregar. Você utiliza a internet, como o Ivan falou, fornece um café, faz um lanche para todo mundo e aproveita aquilo como uma desculpa para pregar Jesus. Chama um familiar, manda uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, manda um culto da igreja. Porque Deus, você faz a sua parte, que é semear a semente. O Espírito Santo é que faz a semente pegar. Faça a sua parte, que o Espírito Santo faz a parte dele. Aleluia. Tópico 2. Saulo, a doutrina da Bíblia e a conversão. A conversão começa no arrependimento, queridos. A palavra arrepender-se, no grego significa metaneu, ou metanoia, que significa pensar de maneira diferente, mudar a forma de pensar, sentir remorso de uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados e acompanhar um desejo de corrigir o rumo. Corrigir, amados. Cada vez quando temos um encontro com o Senhor e a nossa vida vai crescendo espiritualmente, nós temos sempre que fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Outro dia mesmo, a irmã da igreja deu uma ligada para nós e nos chamou a atenção de uma determinada situação que estava acontecendo, e eu glorifiquei a Deus pelo aquilo que ela falou. Nossa, pastor, mas a irmã chamou a sua atenção, da sua esposa, e você você achou bom? Achei. Sabe por causa de quê, querido? É quando a gente ouve algumas coisas que nós ponderamos em algumas situações que nós podemos errar. Meus amados, nós somos seres humanos, e como seres humanos que somos, nós erramos e falhamos. Então, na verdade, quando a pessoa fala e às vezes corrige alguma coisa em Deus na sua vida, aquilo é bênção. Aquilo traz crescimento, aquilo traz mudança de vida, aquilo traz atitude, porque nós temos que melhorar. Aqui está bom, mas sempre tem como melhorar, sempre tem como ficar melhor. Então eu peço cada vez mais, meus amados, nos ajude a melhorar. E às vezes uma crítica, olha, isso aqui não ficou tão bom. Se eu não concordar, se eu achar que vamos dizer, discordar daquela situação, eu também vou falar, não, nesse aspecto eu acho que do jeito que está ainda está certo. Mas nisso aí, a irmã falou, eu concordei plenamente. Ou seja, nós temos que melhorar, queridos, temos que melhorar, cada dia, a cada dia temos que melhorar, cada vez mais. Comportamento na vida cotidiana. Ou seja, o nosso comportamento na nossa vida diária, cotidiana, ele tem que melhorar. Alguém lê, por gentileza, Lucas 15, verso 10. Lucas, capítulo de número 15, o verso de número 10. Aleluia. Lê ali no microfone. Comportamento na nossa vida
cotidiana. Ou seja, cotidiana significa a vida que você vive hoje, no dia a dia, em meio à sua família, a escola dos seus filhos. Dê aqui no microfone, Jonas, vai lá, rapidamente. Glória a Deus. Lucas 15, 10. Depois outro pessoal abre Atos 3, 19. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Ou seja, há alegria no céu por um pecador que se arrepende, algo que acontece diariamente. Só que é bênção, querido, isso traz crescimento. Você quer ver quando acontece de alguém aceitar Jesus? É uma alegria. Eu estava na minha casa, na quarta-feira, e vi aquela menina aceitar Jesus aqui. Para mim foi uma alegria, eu estava lá em casa. Ou seja, é uma alegria porque você vê Deus fazendo a sua obra. Ou seja, isso tem que ser cotidiano, esse prazer em fazer a obra do reino. Atos 3,19. E a mudança na mente, pode ficar aí, que induz a correção de caráter e da conduta moral. Leia Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela graça do Senhor. Aleluia. Ou seja, arrependei-vos. Arrepender significa mudar de atitude, olhar para trás e falar: aquilo que eu fiz está errado, eu não vou fazer mais desse jeito. Arrependimento. Isto é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início de um despojamento do velho homem. Ou seja, eu me despojar, eu abro mão do velho homem. Eu não quero mais ter a ver com aquela pessoa que antes eu era. Se eu prostituía, eu não prostituo mais. Se eu era adúltero, eu não adultero mais. Se eu era beberrão, se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu era ladrão, não roubo mais. Ou seja, ele não tem que nada a ver com o homem que você vive hoje na presença de Deus. Tem que haver um despojamento, um abrir mão. Foi o que eu falei sobre a situação do passarinho fazer cocôzinho na sua cabeça. E não sentir saudade. Nossa, eu era tão bom assim. Só que muitas vezes esquece das situações de pecado e de erro que aquilo lhe levava. E isso, infelizmente, quem cometia tais pecados acaba estando excluído do reino de Deus. Despojamento do velho homem aponta para o revestimento do novo homem. Alguém abre e lê por gentileza Efésios 4:22, depois lê 4:24. Efésios 4:22, depois Efésios 4:24. Mesma pessoa pode ler, que está pertinho do outro. Vamos lá, rapidamente. Manusear a palavra que é bênção. Efésios 4:22. Vamos lá. Rapidamente. Vamos lá. Quem quer manuseia rápido. 4:22, depois o 4:24. Falei ele também. Que quando ao trato Lê mais perto aí, Jonas. Lê mais perto. Lê mais perto do microfone. que quando ao trato passado vós desejei do velho homem que se corromper pela corrupção do engano. Isso. E vós revistai do novo homem que, segundo Deus, criou, criando em verdadeira justiça, santidade. Agora o 4:24. Quanto? O 24 aí, o versículo 24. É esse mesmo que eu li agora. Ah, tá.
Você leu exatamente isso. O velho homem, depois o do novo. Ou seja, existe a diferença. 22 E 24, isso aí. Amém. Revistai-vos do novo homem. Se revestir, amado, significa como se você vestisse alguma coisa por cima. Revestir. Ou seja, aquilo que eu tinha, a vida que eu vivia, não vivo mais. A aparência que eu tinha, não tenho mais. Você quer ver, amados? Eu não sei se já perceberam. Você vê uma pessoa sem Deus, o bichinho é feinho, é esquisito. Mas quando você aceita Jesus, acontece um milagre, uma metamorfose. Parece aquelas lagartas que viram borboleta. Quando sem Jesus era uma lagarta esquisita, preparada para ser pisada às vezes. Mas não, recebeu Jesus, fica aquela borboleta linda que enfeita as flores, amados. Ou seja, existe uma metamorfose, uma beleza que não é humana, mas é espiritual. É algo que não vem de fora para dentro, mas ao contrário, vem de dentro para fora. É uma bênção. Aleluia. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do esplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa experiência sobrenatural e impactante fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Ou seja, Paulo, que era aquele que mandava, agora ele obedece. Paulo, aquele que matava, agora ele corre o risco de ser morto. Paulo, aquele que perseguia, agora é perseguido. Ou seja, o Saulo de Tarso, que tinha feito tanto mal à igreja, mais tarde é aquele que vai sofrer por causa da igreja. Você vê que transformação, que mudança de vida. Algum tempo atrás já falei inclusive acerca da situação, ora falou Paulo, ora Saulo, mas é a mesma pessoa, porque na verdade ele tinha dupla cidadania. Existe um louvor da ABA que fala que Saulo foi transformado em um Paulo, mas na verdade o nome Saulo é o nome hebraico, o nome de Saulo é hebraico, e o nome Paulo era o nome greco-romano, ou seja, o nome romano, porque ele tinha dupla cidadania, sua família era rica, era abastada. É como se você tivesse aqui no Brasil, sendo brasileiro, mas você tivesse a cidadania americana, ou seja, você era cidadão dos dois lugares ao mesmo tempo. Então, na verdade, agora, aquele homem perigoso que era Saulo de Tarso, agora ele fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E isso tem que ser com a minha vida e a sua vida também, meu amado. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? De que forma o Senhor quer que eu haja? Que palavra o Senhor quer que eu pregue? O que louvor eu poderia louvar na tua casa? Pergunta para o Senhor. Pergunta para o Senhor tudo, querido. Tudo. Alguns anos atrás, eu saí de Coqueiral de Itaparica, eu morava em Coqueiral, e fui a pé para a sede, que era em Santo Inês, a nossa sede. E indo para lá, Deus falou assim: você veste essa roupa aqui, essa blusa, essa calça, literalmente a roupa. E eu não sei porquê, amados, no momento que eu passei dentro de Boa Vista, uma criança falou da seguinte forma: papai, olha lá, ele está vestindo a roupa de Jesus. Por que aquela criança falou aquilo? Nem me pergunte, eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei que a criança, olha lá, papai, ele está vestindo a roupa de Jesus. Falei: Senhor, o Senhor conhece tudo mesmo. É uma coisa gloriosa, querido. É uma benção quando você obedece até nas menores coisas. Porque de repente aquela pessoa estava precisando, Senhor, olha, se passar uma pessoa com a roupa assim, 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 assim,
Você pode ser um sinal de Deus para alguém, querido. Você pode ser um sinal que alguém espera de Deus. Você não está aqui no mundo a passeio, não. Você não está aqui, como diz outro, sendo mais um comedor de feijão para comer, beber e dormir, não. Você vive no mundo humano, sim, no mundo físico, sim, mas você também é cidadão da Canaã celestial. Você também vive no mundo espiritual. E como o mundo é espiritual, as regras e diretrizes que você tem que obedecer, tem que ser as diretrizes de Deus. De Deus. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque de experiências sobrenatural do resplendor da luz sob os olhos transformou a vida de Saulo de Tarso. Levou a conhecer a Cristo com tanta... Aquele Jesus que ele rejeitava, agora fazia o apóstolo. Ou seja, aquele Jesus que ele rejeitava, que ele não aceitava, agora em 1 Coríntios 15, de 8 a 10, chama ele de apóstolo. Ele em um texto fala que ele é considerado apóstolo abortivo. Entendeu? Ou seja, como vimos a verdadeira conversão e o que nasce da tristeza para com o pecado é o conhecimento de que o homem precisa dar meia volta, ou seja, mudar de caminho. Estava andando na direção da morte, vira, vai na direção da vida. Agia de uma forma, vai mudar. Conversão também fala disso, de mudança de vida, mas também de mudança de direção. A nossa vida, diz a palavra de Deus, que porque todos pecaram, estão destinados à morte. Todos pecaram. Então o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a diferença. Síntese do tópico 2. A conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Ou seja, muda-se, o arrependimento transforma-se em conversão, em mudança de atitude pessoal. Faculdade intelectual é o conhecimento do pecado em nós. Na faculdade, no tópico 3:1. Conhecimento do pecado. Cada um de nós, amados, tem que estar fazendo uma autorreflexão diária. Cada um de nós. Senhor, isso está acontecendo comigo, me ajuda. Eu tenho um ponto fraco nesse aspecto, naquele outro aspecto. Me ajuda, me fortifica, me fortalece, me ajuda, me abençoa. Ou seja, prepara. Nós, na verdade, a lei, ela serve para nos direcionar, para mostrar o conhecimento do pecado. A lei, na verdade, a função principal da lei foi sempre essa. Não foi apontar para Cristo, mas apontar o pecado, o erro, o vacilo, para que nós não fizéssemos. Faculdade das emoções. Em 2 Coríntios 7:10 está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Ouça bem. Ou esta está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, existe uma tristeza que é arrependimento pelas nossas atitudes, ela causa modificação, mas existe uma tristeza do mundo que se chama peso de consciência, que se chama depressão, que pode levar até a morte. E nós temos que separar as diferenças. Essa tristeza primeira, que nos traz a consciência dos nossos erros e o pecado que cometemos, fala de Deus nos abrindo os olhos e entendimento. Mas a segunda tristeza, que é a do mundo, causa depressão, essa traz a morte. Quantas pessoas, amados, por depressão, vão lá, pulam da ponte, acabam
jogando a alma dela no inferno, porque a palavra de Deus fala que aquele que tira a sua própria vida, infelizmente, não tem perdão para ele. Então, e são vários, são muitos, que infelizmente se deixam levar pelo engano do diabo, porque o diabo é que faz esse engano, mostra uma solução para a vida dele que não é a solução, é o contrário, é a perdição eterna. Faculdade de emoções, ou seja, a situação das mortes. Tópico 3, faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto, sentimento e respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. Ou seja, se eu conscientizo-me de que eu estou errando, vacilando, pecando, indo no caminho errado, a vontade tem que ser de mudar de atitude. E quando você aceita Jesus, acontece isso. O próprio Espírito de Deus te convence, te direciona na direção onde você deve seguir. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Como, aleluia, agora a vida dele não é mais direcionada por ele próprio, mas é por Deus. Então, o Senhor toma o leme do barco dele. E a vontade de mudar, o Senhor impetra nele um desejo de mudar, e ele vai rotinando caminho diferente, que agora não é mais um caminho de morte, mas é um caminho de vida diante do nosso Deus. O Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então tornar a sua vontade como a de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Foi o que eu falei logo no início. Não tem como eu ou você falar, não faça isso, faça aquilo, mas é o Espírito Santo que transforma a nossa vida. Há alguns anos atrás, eu tenho uma amiga minha, talvez ela esteja assistindo esse EBD, ela mora na Bahia, e ela aceitou a Jesus Cristo, aceitou lá na sede. Depois ela foi para uma outra igreja, que tinha uma doutrina mais rígida, e aquela jovem, como era cobrada uma doutrina rígida dela, ela acabou se submetendo. Ela usava brinco, não usava mais, se usava calça, passou a usar saia. Foi até que um dia eu a vi, ela estava exteriormente diferente. Passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, no 3º mês, eu fui visitá-la, ela tinha desviado dos caminhos do Senhor. Aí eu cheguei e falei com ela, ela falou assim, olha, eu me afastei um pouco, mas eu vou voltar. Algum tempo depois, lá na sede mesmo, ela voltou para Jesus, lá na sede, novamente, e voltou para os caminhos. Só que agora, ela falou, agora eu não vou ser guiada pelo que diz o homem, o que fala o homem, mas pelo que diz o Espírito. Hoje em dia ela está uma bênção, é casada, tem uma família abençoada na Bahia, mas ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o que ela tirou da vida dela foi porque Deus direcionou para que ela tirasse. A roupa que ela veste é a roupa que Deus designou para que ela vestisse, não o homem. Porque infelizmente, amados, existem situações que infelizmente o caminho do céu já é estreito, mas tem gente que quer estreitar ele mais ainda. É como se quisesse, vamos dizer assim, beatificar pessoas. Não. A nossa vida aqui, querido, é buscando a santidade diariamente. E a santidade não está no exterior. A palavra de Deus fala que a nossa maior santidade é aqui, ó, no nosso interior. Os fariseus faziam muito disso. O seu exterior aparentava justiça, aparentava pureza, santidade. Mas Jesus, certa feita, chamou a atenção deles. Vocês parecem como sepulcros caiados. Por que sepulcro caiado? Porque por fora está pintadinho de cal, está branquinho, bonitinho, mas por dentro está podre, por dentro cheira mal, por dentro fede. A conclusão: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor da luz, que ofuscou a sua visão, obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina, em que o homem responde
com arrependimento e fé na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia! Glorificado é o nome do nosso Deus. Vamos ver acerca da revista, amados. A respeito da conversão de Saulo de Tarso, responda o que Lucas narra em Atos 9:3. O que Lucas narra em Atos 9:37. Alguém respondeu? Vale o microfone responder, vamos lá. O que Lucas narra em Atos 9:3. Vê outra, vamos lá, se prepara aí. Abaixa, aumenta lá. Repete aí. Isso mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo. Amém. Qual o ponto de partida da salvação de Atos? Qual o ponto de partida da salvação de todos os homens? Metanoia. Eu coloquei diferente. Amém. Eu falei, é a graça de Deus. Isso. Isso. Aqui responde também de outra forma, mas tudo isso está englobado. É o ponto de partida de experiência de salvação de todos os homens. É a graça de Deus, ou seja, foi o que foi falado desde graça, favor não merecido. O que significa arrepender-se? Vamos lá. Pensar de maneira diferente. Isso. Metaneu. Pensar de forma diferente. O que é a verdadeira conversão? O que é a verdadeira conversão? Isso. É conhecimento do pecado também, irmão. É uma mudança que tem raiz na obra. Aqui está. Você vê, tudo tem a ver, amados. É a verdadeira conversão e a que nasce na tristeza para o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para andar com Deus. É uma mudança que tem raiz na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Amém. Quais as 3 faculdades? Isso foi simples, nós batemos muito nessa. 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Quais são as 3 faculdades? Vai lá, fala no microfone lá. Mais o quê? Tem mais? Isso aí, nós responde lá no microfone, só ouvir. É isso mesmo, amados. A faculdade intelectual, faculdade das emoções e a faculdade da vontade. Isso, glória a Deus. Amém, amados. Glorifico a Deus pela vida de vocês. Isso é bênção, amados. Significa que a pessoa está lendo, está estudando, está aprendendo. Eu glorifico a Deus por isso. Cada um que estuda, lê, é uma bênção. E cada um de nós, amados, quando nós estudamos a EBD, a gente aprende muito, tá? Muito, 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 muito.
E isso vai nos firmando cada vez mais na presença do nosso Deus. Vamos terminar essa EBD abençoada e logo após estaremos começando o culto público. Hoje temos um lanchinho ali abençoado para os irmãos. Que Deus venha abençoar. Chama o irmão Nesildo para estar orando para a gente terminar a EBD. Vem cá, Nesildo. Vem cá. Vem cá para orar para a gente terminar a EBD. Amém? E todo domingo, amados, nós estamos aqui. Nesildo, todo domingo a partir das 17h20, estamos começando a EBD. E o culto a partir das 18h20. Então, se você puder estar participando conosco, vai ser uma... Se você não puder, participe conosco através da live, em nome de Jesus. Presbítero Nesildo. Glória a Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Os irmãos estão aprendendo mais da palavra de Deus. Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, ó Deus, pela essa escola bíblica dominical, aonde os irmãos, ó Deus, estão aprendendo da Tua palavra, como chegar, Senhor, até os céus. Senhor de toda a glória, Senhor de todo o poder. Eu sei que a caminhada é longa, Senhor, mas nós estamos aqui e vamos aprender da Tua palavra. Senhor de toda a glória, Senhor de todo o poder, abençoa a direção deste trabalho, abençoa, Senhor, os obreiros, as obreiras. Meu Deus, abençoa todos nesta noite, ó Pai, e nós estamos certos da Tua bênção, da Tua resposta, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe, queridos. Vamos lanchar ali, logo após. Pastor Cláudio Mar daqui a pouco vai estar aqui juntamente conosco. Mas dá uns minutinhos aí, por gentileza, meus amados. Rapidamente. Fecha ali a live, por favor. Fecha a live. Aleluia. Fazer uma rápida reuniãozinha com os irmãos, porque isso é mais...